Queria saudar a igreja na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Convido a igreja a abrir a palavra de Deus lá no Salmo 113. Salmo 113. É o texto que nós iremos ler hoje, tentar compreender e tentar entender o que significa para nós e como que nós podemos aplicá-lo em nossas vidas. Meus irmãos, é certo que uma das marcas do povo cristão, uma das grandes marcas, talvez a principal delas, quando visto por outras pessoas, é o louvor a Deus, é a glorificação ao nome de Deus. Quando nós falamos sobre cristãos, sobre evangélicos e sobre o culto cristão, muitas vezes o que se pensa são as músicas cantadas, muitas vezes o que se pensa é aquele momento em que nós cantamos a Deus, em que nós temos este momento de intimidade, como muitos colocam. Na verdade, o culto cristão, o culto evangélico, é marcado por este momento de músicas que muitos chamam de momento do louvor. E o louvor, na verdade, deve sim fazer parte do povo de Deus, deve sim fazer parte do culto a Deus, mas o louvor a Deus é muito mais do que apenas as músicas e é muito mais do que apenas virmos à igreja e cantarmos algo. O louvor a Deus tem a ver com a nossa vida inteira e tem a ver com tudo que nós fazemos. Quando nós pensamos em louvar a Deus, nós estamos pensando em uma vida inteira que é voltada a este Deus. E nós, quando lemos este salmo, ele fala um pouquinho a respeito disso e nos mostra como que deve ser o louvor a Deus e nos dá razões para louvar a Deus. Eu vejo que muitas vezes nós, como cristãos evangélicos também, temos uma tendência a mecanizar o louvor, muitas vezes, a música também, e entoarmos cânticos como se não estivéssemos aqui, entoarmos cânticos mecanicamente, apenas aquelas letras que nós já memorizamos, já decoramos, sem mesmo, às vezes, entender ou pensar o que nós estamos cantando. Muitas vezes nós mecanizamos o louvor a Deus, muitas vezes nós cantamos de forma apática, sem considerar o Deus que nós estamos adorando. E é pensando sobre isso que eu gostaria hoje de ler este salmo, salmo de número 113, e pensar com os irmãos em alguns motivos pelos quais nós louvamos a Deus. Eu entendo que se nós entendermos bem, se nós compreendermos as razões pelas quais nós devemos louvar a Deus, então nós o louvaremos da forma correta, nós o louvaremos sem apatia e nós o louvaremos sem nenhum tipo de mecanicismo. O louvaremos em espírito e em verdade. É sobre isso que esse texto fala a nós. Vamos ler o texto, meus irmãos? Salmo 113. Diz assim a palavra de Deus: Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui cultuando a Ti, lemos a Sua palavra, pedimos, Pai, que o Senhor nos ilumine para que nós possamos compreendê-la e não apenas compreendê-la, mas que nós tenhamos a força que vem de Ti para aplicá-la, Pai. Sê conosco, nos capacita, pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós lemos esse texto, a minha ideia hoje é que nós entendamos alguns motivos para que nós louvemos a Deus. E hoje eu pensei em 6 motivos para que nós, como igreja do Senhor, louvemos a Ele. E eu penso neste salmo especificamente porque é um dos salmos que faz parte de uma categoria de salmos chamado de salmos de aleluia.
Os salmos de aleluia são salmos escritos que contêm a palavra aleluia, que dizem respeito a louvar a Deus. A palavra aleluia em si significa louve ao Senhor. Ale, que é louve, e Iá, que é uma palavra curta para Yahvé. Então é louve ao Senhor. Os salmos de aleluia nos chamam a louvar a Deus. E o Salmo 113 não é diferente, nos chama também a louvar a Deus. E não apenas isso, mas também nos dá diversos motivos para que nós façamos isso. E eu penso hoje em 6 motivos para nós louvarmos a Deus. O primeiro desses motivos que eu vejo neste salmo é que nós devemos louvar a Deus, porque essa é uma ordem de Deus aos seus servos. É uma ordem de Deus aos seus servos. Veja o que diz aí no início do salmo. Aleluia, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre, do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Como eu falei, a palavra aleluia é louve ao Senhor, e a própria palavra aqui está no imperativo, significa que é uma ordem dada, louve ao Senhor. E o salmista começa com um brado dizendo aleluia, chamando aquelas pessoas que são servos de Deus para louvar ao Senhor. E veja que interessante, é uma ordem dada não a todas as pessoas, mas àqueles que são servos de Deus. Meus irmãos, a palavra nos mostra muito claramente que todas aquelas pessoas que são servos de Deus devem louvar a Deus. E essa adoração e esse louvor deve vir apenas dos servos por alguns motivos muito claros. O primeiro deles é que somente os servos de Deus conhecem Deus verdadeiramente para que consigam louvá-lo. Se nós pensarmos em louvor, louvor é você elogiar alguém, é você ressaltar qualidades. Como que eu posso ressaltar qualidades de alguém se não o conheço? Apenas os servos de Deus que conhecem a Deus, que têm uma vivência com Deus, que têm uma intimidade com este Deus, que leem a palavra que este Deus nos dá e se revela, é que conhecem a este Deus para louvá-lo. Somente os servos de Deus podem louvar a Deus, porque somente os servos de Deus conhecem o seu Deus. Somente conhecendo a Deus, nós podemos louvá-lo. E somente o servo de Deus pode louvar a Deus, porque somente o louvor de um servo é aceitável a Deus. Meus irmãos, muitas vezes nós temos pessoas que não são servas de Deus, pessoas que não são do povo de Deus, que não seguem uma vida como Deus deseja, e essas pessoas muitas vezes dizem que querem louvar a Deus. Mas a palavra diz que este louvor não é aceitável a Deus. A palavra nos mostra que Deus olha para este louvor com nojo, e é difícil suportar este louvor. Em Isaías, no capítulo 1, versículos 10 a 17, está escrito um trecho muito interessante, depois os irmãos podem ler em casa, mas é um momento em que o povo de Israel começa a se afastar de Deus e ter uma vida que não agrada a Deus. E enquanto eles têm uma vida que não agrada a Deus, ainda assim eles continuam indo às suas festas, às suas celebrações religiosas, pensando que estão cumprindo tabela com Deus, pensando que estão sendo religiosos. Estão fazendo o que a lei determina, o que a religião determina, mas apenas nos momentos específicos, aonde eles vão, cantam ao Senhor, entregam coisas ao Senhor, fazem sacrifícios, mas na sua vida diária já se afastaram muito de Deus. Este louvor, diz a palavra de Deus, não é aceitável a Deus. Nesse texto, lá em Isaías, no capítulo 1, versículo 13, diz assim: Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao juntamento solene. E no versículo 14,
As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Meus irmãos, palavras que Deus deu ao profeta Isaías, mostrando que quando um povo está longe de Deus e ainda assim tenta louvá-lo nas suas celebrações ou trazendo para o nosso contexto no culto, este louvor é inaceitável diante de Deus. É pesado para Deus suportar alguém que é iníquo, que vive uma vida desregrada e longe da palavra de Deus, e no domingo coloca aquela máscara para cantar louvores a Ele. Deus se desagrada disso grandemente. É uma hipocrisia terrível. É uma hipocrisia quando nós pensamos, por exemplo, naquela pessoa que não gosta de nós, que fala mal de nós, que faz mal para nós, mas tudo isso quando nós não estamos vendo. Mas se nós sabemos isso, e essa pessoa depois vem para frente de você e começa a te elogiar e dizer: olha, meu amigo, como é bom te ver, como é gostoso estar na sua presença, como é bom ter um amigo como você. Meus irmãos, isso é difícil de suportar. A hipocrisia, a falsidade é difícil de suportar. E não somente para nós homens, que sabemos que o outro é contra nós e vem com essa máscara elogiar-nos por algum motivo, mas também para Deus, que tenta suportar e suporta, mas é pesado esse tipo de louvor, ele tem nojo. Isso de fato é algo que não deve chegar perto de Deus, porque Deus quer aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Lá em João 4 está escrito no versículo 23, Jesus fala: mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. O Deus que nós adoramos não quer qualquer adorador, Ele quer os seus servos, aqueles que o seguem, aqueles que podem de fato adorá-lo e glorificá-lo como Ele requer. Um comentarista chamado Derek Kidner, quando ele escreve sobre isso, ele fala: a adoração, para ser aceitável, tem que ser mais do que bajulação e mais do que conjectura, uma coisa que eu acho. É a homenagem amorosa dos dedicados, dirigida àquele que se revelou. Meus irmãos, a adoração deve ser feita pelos servos de Deus. Somente aquele que é servo de Deus pode louvar a Deus, e o que é servo de Deus deve louvar a Deus, e o que é servo de Deus se agrada de louvar a Deus. Salmo 122, versículo 1 fala: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Como é bom louvarmos a Deus, e deve ser para o servo. É por isso que eu vejo com muito maus olhos, e é estranho quando nós olhamos para aquelas pessoas que não desejam estar na casa de Deus, que não querem vir ao culto do Senhor, que não querem cantar ao Senhor, que não querem glorificar a Deus. Porque isso só mostra uma coisa, que existe um coração que ainda precisa ser muito trabalhado. Só mostra aquela pessoa ou nunca foi servo, ou é um servo que está muito longe e precisa se aproximar de Deus. Meus irmãos, o servo de Deus deseja louvar a Deus e deve louvá-lo, e somente os servos podem louvá-lo de uma maneira que agrada ao Senhor. E estes servos devem louvar a Deus em todo o tempo. Veja aí que diz: bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. É claro que nós temos um momento específico de louvor, de culto, nos domingos de manhã, nos domingos à noite, aqui na nossa igreja, mas é claro também que nós devemos louvar a Deus em todo o tempo, agora e para sempre. E em todo lugar. Aqui o texto diz, do nascimento do sol até o ocaso. Louvado seja o nome do Senhor. Do nascimento do sol até o ocaso significa de leste a oeste. Aonde o sol brilha, aonde há luz de Deus, aí haja louvor a Deus. Em todo tempo e em todo lugar é que deve haver a louvor e a adoração a este Deus. E pensarmos, meus irmãos, em um louvor em todo local, em todo lugar que existe,
É muito estranho se nós pensarmos no tempo em que este salmo foi escrito. Esse salmo foi escrito no Antigo Testamento, num tempo em que o louvor a Deus, para ser aceitável, deveria ser feito no templo ou talvez no tabernáculo, dependendo do tempo em que foi escrito o salmo. E quando nós pensamos nisso, significa que só existia um local onde as pessoas poderiam louvar a Deus. Mas o salmista diz que o louvor deve ser feito em todo e qualquer local. E isso só acontece porque nós, no Novo Testamento, tivemos a chegada de Jesus. No Novo Testamento, Jesus, quando chega, ele se faz homem, vive como um homem, ele é sacrificado como um homem-Deus, e neste sacrifício que é feito, ele abre caminho para que todas as pessoas possam louvar a Deus. É por isso que não somente os judeus, lá na sua cidade, no seu templo, podem louvar a Deus, mas todos aqueles que são de Deus, por meio de Jesus, podem louvar ao Senhor. Novamente, lá em João 4, 23 a 24, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não mais só em Jerusalém, não mais só no templo, não mais só no tabernáculo, mas em todo local, porque em todo local está Jesus. E por meio de Jesus, nós podemos louvar e glorificar a este Deus. E nós fazemos isso por meio de nossas orações, orando sem cessar, levantando mãos santas, como diz lá em 1 Timóteo 2,8. Nós fazemos isso com os nossos lábios, pregando o Evangelho, cantando ao Senhor, espalhando as grandezas de Deus, como diz lá no Salmo 34, no versículo 1, bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Nós podemos fazer isso com as nossas ações, como diz lá em Romanos 12, para nós termos um corpo que é uma oferta agradável ao nosso Senhor, um sacrifício vivo. Meus irmãos, esse primeiro motivo que nós temos aqui para louvar a Deus nos mostra que nós devemos louvar a Deus, porque isso é uma ordem aos servos de Deus. Se você é servo de Deus, existe uma ordem, louve ao Senhor. O primeiro motivo é esse, e talvez o mais longo. O segundo motivo, e importante também, assim como o primeiro, nós devemos louvar a Deus, porque o nome dele é Yahvé. Talvez soe um pouco estranho falarmos disso, mas nós louvamos a Deus porque ele se chama Yahvé. Se nós olharmos nos 3 primeiros versículos, observem aí, o salmista coloca a palavra Senhor em maiúsculo 4 vezes. Se vocês olharem até o versículo 5, do 1 até o 5, são 6 vezes que está escrito Senhor, com letra maiúscula. Quando a palavra de Deus traz Senhor com letra maiúscula, significa que é o nome Yahvé. Diferentemente de Senhor com letra maiúscula e o resto minúsculo ou só minúsculo. Quando é letra maiúscula, a palavra inteira, significa que é o nome de Deus, o nome Yahvé. O salmista está tentando aqui trazer para a gente uma ênfase na palavra Yahvé, no nome de Deus. Mesmo porque o nome, nos tempos antigos da Bíblia, no Antigo Testamento, era algo muito importante. Era tão importante que se você nascesse e recebesse um nome que não é bom, muitos considerariam que você era alguém amaldiçoado. O nome que você tem, naquele tempo, havia grande importância e significaria muita coisa para você. Isso nós sabemos porque existem nomes com vários significados. Vocês sabem o nome Josué, que significa Deus é salvação. Vocês conhecem o nome Samuel, que significa seu nome é Deus. E existem aqueles nomes que talvez não sejam muito bons, como Jacó, por exemplo, que significa aquele que agarrou o calcanhar, ou ainda, possivelmente, enganador. Existem vários nomes na Bíblia com significados. E estes significados dizem muito a respeito da pessoa e do caráter dessa pessoa. Tanto é que alguns nomes Deus mudou. Se nós pensarmos, por exemplo, em Jacó, que é aquele que agarrou o calcanhar ou o enganador, Deus muda o nome dele para Israel, aquele que lutou com o Senhor.
Os nomes que Deus mudou, Ele mudou por algum motivo, para mostrar que mudou também o caráter daquela pessoa, que houve uma mudança na vida daquela pessoa. Agora, pensando no nome de Deus, que é Yahvé, e ninguém sabe na realidade como se fala, se é Yahvé, se é Jeová ou alguma outra maneira, porque isso se perdeu com o tempo. Alguns falam de uma maneira, outros falam de outra, mas isso não muda nada. O nome Yahvé, o significado dele é o que é importante. E Yahvé, meus irmãos, significa, nós entendemos, eu sou. Yahvé significa eu sou ou eu serei. A palavra tem a ver com o verbo ser. E quando pensamos em Yahvé, eu sou, é até dito por Deus para Moisés, o nome dele, eu sou o que sou. Quando nós pensamos neste nome um pouco estranho, nós temos algumas dicas de qual é o caráter de Deus. Yahvé, eu sou, significa, por exemplo, que este Deus é eterno. Porque Ele é. Nele nunca não foi. Ele sempre existiu. Ele sempre é, Ele sempre foi, Ele sempre será. Ele é eterno. É o Deus criador de todas as coisas. Significa também que este Deus é um Deus que não muda, porque se Ele foi, Ele ainda é, Ele continuará sendo. O Deus eu sou é um Deus eterno e é um Deus que não muda. E é um Deus todo-poderoso e é um Deus de aliança. Um Deus todo-poderoso e um Deus de aliança, porque nós pensamos no contexto no qual este Deus revelou o nome dele. Deus revelou o nome dele, Yahvé, primeira vez para Moisés. Quando Moisés se aproxima de uma sarça ardente, a mesma sarça que é representada na nossa igreja presbiteriana do Brasil, aquela sarça verde. Quando Moisés se aproxima dessa sarça, Deus fala com Moisés, e na conversa com Moisés, em dado momento, Moisés é enviado para falar com o faraó e o povo, para libertar o povo do Egito. E então Moisés fala, ok, Senhor, mas quando eu chegar até o povo, eu digo que estou indo em nome de quem? Qual é o seu nome? E Deus fala, quando você for, você diga que meu nome é Eu Sou, Yahvé. Eu sou o que sou. E por que é importante entender este contexto? Moisés recebe o nome de Deus, e o mesmo Deus que prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, é o mesmo Deus que está com Moisés e todo o povo de Israel. É este mesmo Deus que guarda a sua aliança. É o mesmo Deus que faz aliança com Moisés e com o povo que ali está no Egito. É um Deus de aliança. E é um Deus todo-poderoso, porque é Yahvé, o todo-poderoso, o grande eu sou, que envia 10 pragas para o Egito, que acaba com a nação mais poderosa do mundo, que faz com que o povo saia dessa terra, perseguida por um exército, abre o mar vermelho, o povo passa e depois fecha em cima e acaba com este exército. Este é Yahvé, o eu sou, um Deus eterno e um Deus também todo-poderoso, um Deus que guarda as suas alianças. Meus irmãos, o nome de Deus é muito importante, porque demonstra muito do que Deus é, demonstra muito do que Deus fez pelo seu povo. E o Salmo 113 fala muito do nome de Deus e nos chama a glorificarmos a Deus justamente também pelo que Ele fez no Egito. É nesse contexto que Deus deu o nome dele, e é sobre isso que o Salmo 113 nos fala, que o Salmo 114 nos fala. Se vocês depois lerem em casa, o Salmo 114 é um relato do povo deixando o Egito, mostrando que o importante é que seja glorificado Deus pelo que Ele fez no Egito. Ainda mais interessante é que estes salmos, os salmos do chamado Halel egípcio, Halel é aleluia, é de louvor, do louvor egípcio, são salmos utilizados nas festividades judaicas. Uma das festividades era a Páscoa. Havia do Salmo 113 até o Salmo 118, são estes salmos que entram no Halel egípcio. E estes salmos eram cantados durante a Páscoa, 2 antes
e 2 no final da festividade. Por quê? Porque estes salmos todos remetem ao que aconteceu naquele tempo, ao que aconteceu na Páscoa. Os irmãos sabem que a última praga do Egito era a morte dos primogênitos. Deus falou que todo aquele que fosse primogênito iria morrer, a não ser aqueles que matassem um cordeiro, comessem o cordeiro e tivessem uma festividade de louvor a Deus, pegassem o sangue do cordeiro e passassem nas ombreiras da porta. Estes que fizessem isso, quando passasse o anjo da morte naquela casa, nenhum primogênito morreria. Isso é a Páscoa. É a morte do cordeiro substituindo o primogênito. E quando eles cantam então estes salmos na Páscoa, eles estão demonstrando que tudo tem a ver com essa salvação do cordeiro para o primogênito, ou trazendo para nós para a salvação que Jesus trouxe para nós, nos substituindo naquela cruz. O Halel egípcio e o Salmo 103 está dentro disso. Dizem a salvação de Deus, respeito à salvação de Deus. E é possível que estes salmos tenham sido um dos últimos salmos cantados por Jesus. A palavra nos mostra lá em Mateus que Jesus, depois de haver ceado, cantou e foi até a sua cruz. Estas canções de Jesus possivelmente são essas do Halel egípcio, do 113 até o 118, onde Jesus canta celebrando a Páscoa, celebrando a morte do Cordeiro. E esse Cordeiro dessa vez seria Jesus. Meus irmãos, nós vemos que existem muitos motivos para glorificar e para louvar a Deus. O segundo motivo importante é este. E o terceiro motivo importante, agora um pouco mais curtos, é que Deus é rei acima de tudo. Terceiro motivo para nós louvarmos a Deus é que este Deus é rei acima de tudo. Veja aí na palavra de Deus, versículo 4 e versículo 5 do Salmo que nós estamos lendo. Versículo 4 e versículo 5 diz assim a palavra de Deus: Excelso é o Senhor acima de todas as nações e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Meus irmãos, nós adoramos a este Deus, primeiro, diz o texto, porque este Deus é excelso e está acima de tudo. Abram a palavra de vocês lá em Isaías 40. Vamos ler apenas 2 versículos. Isaías 40, versículo 15 e 17. Isaías 40, de 15 a 17, diz assim: Eis que as nações são consideradas por ele, por Deus, como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais, nem para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Meus irmãos, este é o tamanho do nosso Deus e a altura em que ele se encontra, muito mais alto do que os homens, muito mais alto do que as nações. É tão poderoso e tão alto o nosso Deus, que quando ele se refere aos homens, ele diz que nós somos como gafanhotos perto dele. Que quando se refere às nações, diz que são como vácuo perto dele. Este é o tamanho de nosso Deus, que usa a Assíria, um dos países mais poderosos daquele tempo, como um instrumento para demonstrar a sua ira. Ele usa uma nação inteira, poderosa como era, para fazer cumprir a sua vontade. É este mesmo Deus que acaba com o Egito, que usa o Egito como é da sua vontade, endurecendo e amolecendo o coração de Faraó, diz a palavra de Deus. Este é o tamanho, essa é a altura que se encontra ao nosso Deus, que usou a Babilônia, que deu
tudo que a Babilônia tinha, e o rei Nabucodonosor se gloria e diz, eu tenho muito. E quando Nabucodonosor se gloria e não dá glórias a Deus, Deus o transforma como que em um animal, para que ele entenda que toda a glória deve ser dada a Deus. Meus irmãos, esta é a altura em que se encontra nosso Deus. E nós entendemos do tamanho e da altura de nosso Deus quando nós olhamos para a criação. Salmo 19, versículo 1 fala, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Durante o século XIX, século XX, momento em que a ciência evoluía muito, crescia muito e os cientistas começavam a entender um pouco mais do mundo, da física, da matemática, foi colocada uma imagem para que nós entendêssemos o mundo, e a imagem era de um relógio. Como se o mundo fosse esse relógio e ele funcionasse perfeitamente como um relógio, tic-taqueando, sempre fazendo, tudo acontecendo de acordo com o tempo certo, tudo acontecendo, se encaixando perfeitamente. O mundo foi comparado com o mecanismo de um relógio. Mas quando o mundo é comparado com o mecanismo de um relógio funcionando perfeitamente, nós só podemos pensar, quem é este relojoeiro que criou este mundo? Quem é este relojoeiro que colocou todas as peças perfeitamente no seu lugar para que funcionasse tão perfeitamente, sem erro, sem atraso, sem adianto? Meus irmãos, o relojoeiro é Deus. É este que criou o mundo como o mundo é. Por mais que nós funcionemos ainda com leis da física, com leis da matemática, tudo funcionando perfeitamente, as leis foram feitas por este relojoeiro e as leis são mantidas por este relojoeiro. A palavra diz que Deus mantém a criação funcionando pela sua palavra, pelo seu poder. Ou seja, se ele retirar a sua mão de poder, tudo isso que nós conhecemos desmorona. Todo este mundo que nós conhecemos desaparece. Uma citação do Dr. Enéas, eu gostei muito. Dr. Enéas, os irmãos se lembram. Dr. Enéas é mais conhecido pelo seu jargão, pela sua frase, meu nome é Enéas 56, para votar nele para presidente. Não ganhou nunca, mas era um homem muito inteligente. E aqueles que conhecem um pouquinho mais da história do Dr. Enéas, sabem que ele tinha um grande intelecto e era um grande estudioso. E em uma das suas frases, como um estudioso, ele fala o seguinte, palavras de Enéas, eu estudo desde os 7 ou 8 anos de idade. E ao longo da minha vida estudei medicina, estudei ciências exatas, diplomei-me tanto em medicina quanto em matemática e física. E por minha conta estudei ciências humanas. Por minha conta, não tenho diploma em ciências humanas. Ao longo da vida estudando, eu admirei cada vez mais a criação. Eu não consigo entender um universo tão bem feito, no nível macrocósmico e microcósmico, sem que haja uma mente prodigiosa por trás. Eu, quando vejo uma gota d'água, uma folha de árvore, ou a beleza do olho humano, enfim, quando eu olho para a natureza, eu olho sempre com esse olhar de criança. Eu espero morrer com esse olhar de admiração. E eu me curvo diante dessa coisa extraordinária que para mim tem um nome. É Deus. Palavras de um cientista estudioso que se diplomou em tantos cursos, que conhece bem a ciência. E ele olha para tudo isso e fala, só pode ser Deus. Só pode ser alguém que criou essas coisas. É por isso que Dr. Enéas também glorificou a Deus em alguma medida, e é por isso que nós louvamos a Deus, porque este Deus está acima de todas as coisas. Ele é um rei acima de todas as coisas, cujo trono está nas alturas. Porque ele não apenas criou este mundo, mas mantém este mundo funcionando de acordo com a sua vontade. Ele continua reinando e conhece todas as coisas. E sabe de tudo o que se passa aqui. Mateus 10, no versículo 29 e 30, é dito, não se vendem 2 pardais por um asse?
e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Deus conhece todas as coisas, Deus controla todas as coisas, Deus reina sobre todas as coisas. Nós louvamos a Deus, porque este Deus é um rei, e é um rei que está nas alturas, sobre todas as coisas. E nós louvamos a Deus porque Ele é único, só existe um rei nas alturas. Louvamos a Deus porque Ele é único. Versículo 5, veja aí, do texto que nós estamos lendo. Diz assim a palavra de Deus: quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus? Meus irmãos, quanto mais raro uma coisa, mais valiosa ela é. Eu vi recentemente agora um homem que comprou um Rolex nos anos 60, pagou mais ou menos 100, 120 dólares, que era uma fortuna para ele, um mês de salário, um pouquinho mais. Mas passando o tempo, muitos anos depois, agora ele foi ver o valor do relógio. E ele esperava conseguir mais ou menos 1.500 dólares. Ele estaria feliz com aquilo. Mas ele recebeu a boa notícia de que o relógio dele valeria 65 a 75 mil dólares. Isso porque é uma edição rara, a primeira da sua série. Quanto mais raro algo é, mais valioso é. Quando falam que o céu vai ter ruas de ouro, eu fico pensando, aí o ouro não vai ter tanto valor, porque vai ter em todo canto. E é mais ou menos isso. Quanto mais raro, mais valioso. Quanto mais tem, menos valioso. E se nós pensarmos em Deus, existe apenas um. Se pensarmos em Deus, somente um Criador. É o Senhor que nós adoramos. É por isso que ele fala, não terás outros deuses diante de mim, porque só existe um. E somente este Deus é digno de todo louvor e de toda adoração. Jeremias 10,6 fala, ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, grande é o poder do teu nome. Lá em 1 Crônicas 17:20, Senhor, ninguém há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. E 1 Samuel 2:2, não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. Nós louvamos a Deus, porque só existe um Deus. Nós lemos aqui no início do culto, Salmo 148, um texto que mostra para a gente que só existem duas classes de seres neste mundo. O Criador e as criaturas. E as criaturas, dentro das quais nós nos encaixamos, devem louvar o Criador. E nenhuma criatura deve louvar outra criatura. Mas todas as criaturas devem louvar o Criador. Versículo 13 e 14 do Salmo 148. Louvem o nome do Senhor, porque é só o seu nome excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Meus irmãos, as criaturas de Deus devem louvar ao seu Deus, ao seu Criador, porque só Ele é digno. Louvamos a Deus, porque Ele é único. Meus irmãos, até aqui nós vimos 4 motivos para louvarmos a Deus. Porque é uma ordem de Deus aos seus servos, porque o seu nome é Yahvé, porque Ele é rei acima de tudo e porque Ele é único. Mas ainda há 2 motivos que até se juntam, mas são muito importantes e talvez para nós os mais importantes para a nossa vida. O 5º motivo diz que nós louvamos a Deus porque Ele é misericordioso. Veja aí, meus irmãos, do versículo 6 até o versículo 9. Fala sobre Deus e diz que este Deus é um que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! Louvado seja Deus, louve ao Senhor. Meus irmãos, nós louvamos a Deus porque Ele é o único
e Ele é misericordioso. Ele é misericordioso porque Ele é um Deus que é diferente de tudo quanto nós conhecemos. Meus irmãos, no nosso mundo humano, quanto mais a pessoa tem poder, quanto maior ela é, quanto mais ela tem, menos ela se preocupa com os outros. Menos ela se preocupa com aquele que é menor, pelo menos falando em via de regra. Quanto mais alguém tem, mais soberbo é e menos liga para aqueles que não têm tanto. E na verdade essa é a lógica humana. E essa é a lógica que os homens colocam para Deus e pensam, se existe um Deus todo-poderoso, este Deus não consegue, ou não pode, ou não vai se importar comigo. E este Deus não vai se importar com a humanidade. Mas a palavra diz que Ele se importa. A palavra diz que este Deus, no versículo 6, se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Meus irmãos, este Deus pode estar nas alturas, mas os seus olhos e a sua preocupação está na terra e nos seus homens, no seu povo criado. Ele se preocupa conosco, e isso é uma das coisas mais impressionantes que nós temos na palavra de Deus. E a palavra se inclina significa se humilha, ele se diminui, ele se torna menor, ele abaixa o seu nível para chegar até o nosso, para conversar conosco, para ter um relacionamento conosco e para atuar no mundo dos homens. Este Deus é único. Ele é incomparável, porque Ele age de maneira única e de maneira incomparável. É o único Deus conhecido pelo homem, que não fica apenas nas alturas com toda a sua glória, mas se inclina, se humilha para chegar ao nível dos homens e agir no mundo dos homens. E Ele age com muita misericórdia. Ele ergue do pó o desvalido, ele ergue do monturo necessitado, e faz essas pessoas assentarem ao lado dos príncipes do seu povo. Ele faz a mulher estéril ser mãe de filhos e ser feliz. Ele se preocupa com aquelas pessoas que estão em necessidade, com aquelas pessoas que estão sofrendo, com aquelas pessoas que estão à margem. Este Deus se preocupa. E se preocupa conosco, porque todos nós, em alguma medida, estamos no monturo. Monturo, meus irmãos, é pilha de estrume. Imaginem uma pessoa numa pilha de estrume. É essa pessoa, na situação mais calamitosa possível, que Deus se inclina para ver e para levantar. E pega essa pessoa que está no mais profundo da tristeza humana e o traz para ser exaltado. É por isso que a palavra nos mostra que aqueles que são humilhados também serão exaltados. E muitas vezes Deus faz isso. Ele pega aquela mulher que não tinha filhos, e no Antigo Testamento isso era muito mal visto. Uma mulher sem filhos, uma mulher estéril, no Antigo Testamento era o mesmo que uma mulher amaldiçoada. Uma mulher que não tinha o favor de Deus. E as pessoas tinham um terrível preconceito com relação a isso. Uma mulher nessa situação certamente não era feliz. Mas a palavra diz que Deus pega essa pessoa e também lhe dá filhos. E o Salmo 113, na verdade, lembra de algumas situações. Pensamos em José, por exemplo, que foi vendido pelos seus irmãos a ser escravo do Egito. E como escravo do Egito, no mais baixo possível, ele depois é elevado por Deus a uma posição de governo no Egito, para que se cumprisse o plano de Deus e muita vida se salvasse. Nós pensamos aqui em Davi também, que era ali talvez era o menor dos irmãos, talvez o mais fraco, mas Deus o escolhe para que vá ao campo de guerra, que derrote Golias e que se torne o maior rei que Israel já viu. Porque Deus muitas vezes pega o menor, pega o desvalido, pega aquele que é necessitado e o transfere para sentar ao lado dos príncipes do seu povo. E ele faz isso com as mulheres que são estéreis. Nós temos alguns exemplos. Nós temos Sara, que depois de estéril ela tem Isaac.
Nós temos o caso de Ana, que depois de orar, Deus concede Samuel e depois outros filhos. Nós temos casos na palavra de Deus de pessoas que eram estéreis e receberam a graça de terem filhos. E na verdade este salmo mesmo, uma parte dele é cópia. Não de alguma coisa que você veja no mundo, mas é cópia de um outro texto da Bíblia. Lá em 1 Samuel 2,8, quando Ana, depois de ter o filho dela, ela louva ao Senhor e ela fala: levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Ana, depois de ser agraciada por Deus, depois de receber o seu pedido e dar luz a um filho, Samuel, ela então louva a Deus e glorifica esse Deus que dá graça aos humildes, que dá graça àqueles que estão numa posição tão baixa da vida. Mas, meus irmãos, nós sabemos e é certo que isso não acontece com todos. Nós sabemos e é certo que existem muitas pessoas que estão em situações calamitosas, situações tristes. Até talvez tenham um sustento, mas muitas vezes situações que os entristecem e trazem grande dor. E é certo que muitas vezes Deus não livra todas essas pessoas. Mas é aí que nós devemos ler este salmo à luz de toda a palavra de Deus. A palavra toda de Deus nos mostra que de fato neste mundo passaremos por aflições. Que de fato neste mundo é possível que nós estejamos em um ponto baixo e nem todo mundo vai ser levado à posição de José no Egito. Não é aquela ideia que de triunfo, que todo crente não vai ser cauda, vai ser cabeça. Naquela ideia de triunfo que você não vai ficar na miséria e vai ter todas as riquezas do mundo porque você é filho do rei. Não é essa a ideia. A ideia, quando nós vemos a respeito da misericórdia de Deus, é uma ideia de salvação. É por isso que o quinto motivo é porque Deus é misericordioso, mas o sexto motivo, que também diz respeito à misericórdia, é porque Deus é salvador. Este Deus é salvador. Quando nós olhamos para a Bíblia toda e quando nós olhamos para este salmo, eu pergunto para vocês: qual é a posição mais baixa que alguém pode chegar? Qual é a humilhação maior que alguém pode ter? Qual é a pior posição possível que Deus pode ter chegado? Abram, meus irmãos, em Filipenses 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o versículo 11. Nos mostra como que nosso Deus, de fato, se inclinou, se humilhou para vir ao seu povo. Filipenses 2, versículo 5 a 11 fala assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, se nós pensarmos em algo que Deus fez para mostrar como Ele se inclina e se humilha para chegar até os homens, é olharmos para Cristo, que é Deus Todo-Poderoso, mas não julgou ser como Deus usurpação, mas antes se esvaziou de toda a sua glória e se fez homem.
Ele se humilhou ao ponto de deixar a sua glória e se tornar um homem. E se humilhou mais ainda ao ponto de, sendo homem, ir até a morte e morte de cruz como um servo sofredor. Este é o nosso Deus, que mesmo sendo tão poderoso, se inclina para ver o que há no céu e debaixo do céu, que ergue do pó o desvalido, do monturo o necessitado, e que faz a mulher estéril ser feliz mãe de filhos. É este Deus que se humilha para salvar. Jesus se humilhou para salvar. E como foi a salvação deste Deus? Efésios 2, versículo 4 e 5, nós lemos aqui. Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, estando nós mortos, no monturo, no pó, em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E Ele não apenas nos salva do pó, mas nos eleva para sentarmos ao lado daqueles que são os seus filhos. Efésios 2, versículo 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Meus irmãos, há motivos para louvarmos a Deus. Há muitos motivos. Falamos que nós louvamos a Deus porque é uma ordem de Deus aos seus servos, porque o seu nome é Yahvé, porque Ele é rei acima de tudo, porque Ele é único, porque Ele é misericordioso e porque Ele é Salvador. Todos os motivos são úteis e necessários para nós, mas talvez nós pudéssemos focar na salvação de Deus, porque Ele é Salvador. Nós louvamos a Ele porque Ele nos salva. E pensando um pouquinho em nós agora, eu penso em duas aplicações. Para você que é servo, que foi salvo. Para você que foi tirado do monturo para ser assentado junto aos príncipes do povo de Deus. Para você a mensagem é clara: louve ao Senhor. Aleluia! Louve ao Senhor, porque você é salvo. Transmita essa mensagem, fale para todos e louve a Deus, porque Ele merece todo este louvor. E para você que talvez ainda não foi salvo, para você que ainda não é servo, para você que tudo isso ainda não faz sentido, por que louvar tanto a Deus? Se você ainda não entende essas coisas, a palavra diz que você pode se tornar um filho de Deus, que você pode se tornar um servo de Deus. Todo aquele que crê no nome de Cristo tem o poder de ser feito filho de Deus. Se você quer se tornar um filho de Deus, um servo de Deus, para então louvar ao Senhor com a sua vida e Ele aceite, a palavra diz: creia no seu nome, creia em Jesus e confesse com os seus lábios. Aquele que confessar com os lábios e crer com o coração, este será salvo. E sendo salvo, um servo de Deus pode louvar a Deus e glorificar ao seu nome. Que nós possamos, compreendendo essa palavra, aplicar em nossas vidas. Que Deus nos ajude e nos capacite. Vamos fazer uma oração, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos louvá-lo, Pai. Como diz a sua palavra, aleluia. Louvado seja o seu nome, louve a Yahvé. Que nós possamos louvá-lo sempre, Pai. Louvá-lo com tudo que nós temos, com tudo que nós fazemos, com tudo que nós somos. Que nós possamos louvá-lo em vida, em cada momento no trabalho, em casa ou em qualquer local que nós estivermos. Que nós possamos louvá-lo e glorificá-lo. Que nós possamos louvá-lo lá e nós possamos também louvá-lo aqui na sua igreja, Pai. Cantarmos ao Senhor, glorificar o seu nome, sempre sabendo do porquê nós fazemos isso. Que nós possamos louvar ao Senhor. Ajuda-nos, Pai, porque nós somos falhos. Dá-nos, Pai, da sua graça, para que nós não nos afastemos. E assim como foi o seu povo antigamente, que se afastou e ao Senhor era nojento, era algo terrível, essa adoração, que o Senhor nos ajude a não cair no mesmo erro. Que nós não sejamos hipócritas, mas que nós possamos louvá-lo aqui, com corpo e alma, em espírito e em verdade,
e também que este louvor seja respaldado por nossa vida, que seja uma vida integralmente do Senhor. Pedimos a sua graça, Pai, nos ajuda, nos capacita e sê conosco, como este Deus que é todo-poderoso, mas se preocupa, se inclina para estar conosco. Sê conosco, Pai, pedimos em nome de Jesus. Amém.